Existem personagens que são tão marcantes que praticamente carregam o jogo inteiro nas costas. Você olha pra eles e já consegue imaginar quem são, como lutam e até que mundo eles habitam. Pode ser por um estilo de arte super característico ou algo do tipo. E isso me fez pensar nos personagens que eu criei para minhas campanhas de RPG, mas nunca existiram de verdade dentro de um videogame. Então hoje eu vou pegar alguns deles e transformar em modelos 3D, e criar um jogo onde eles podem finalmente ser jogáveis. E para esse desafio eu separei alguns personagens com estilos bem diferentes. Tem personagem humano, personagem mascarado, guerreiro e várias classes de RPG. A ideia aqui é usar as artes originais como referência e transformar cada personagem em um modelo em 3D. Depois a gente compara o resultado com o design original. E eu vou comparar três coisas: a qualidade da textura e a utilidade, se ele realmente funciona dentro de um jogo, ou como uma miniatura de RPG. E para fazer isso eu vou utilizar a patrocinadora desse vídeo, que é a Triple. E dentro da Triple tem dois modos de geração: o modelo HD, que usa H3 Ultra, e o modo Smart Mesh, que é focado bem mais na otimização dos polígonos, sendo mais voltado para a área de jogos mesmo. Então vamos dar uma olhada em como fica esses modelos de personagens em 3D, e se for bem feito você consegue entender coisas do personagem sem precisar de nenhuma explicação externa. E isso é tão importante que é uma característica principal dos RPGs, sempre dando ao jogador centenas de opções de customização de personagem para que o jogador consiga externalizar a história dele sem precisar escrever texto nenhum. Você vai olhar e vai saber o que aquele personagem significa. E não é diferente no RPG de mesa, onde o jogador vai ter as características ou uma imagem dentro da ficha. E se você não sabe o que é um RPG de mesa, mais especificamente Dungeons and Dragons, que é o que eu tô falando aqui, ele é um RPG no estado mais puro, onde é um jogo de tabuleiro de dados e fichas. E é um jogo que vai te dar mais liberdade criativa. E é por isso que eu sempre recomendo mais as pessoas jogarem para aprender mais sobre game design, já que ele mexe bastante com essas características, sendo uma delas, claro, o design de personagem. E eu acho que dá para definir um bom design de personagem baseado na identidade que ele consegue passar. Isso pode ser desde o mais simples, como cicatrizes, detalhes na cara, tatuagens ou algo do tipo, ou de maneiras mais rebuscadas, como é o caso de ter uma silhueta marcante e você conseguir passar algo do personagem só pela silhueta. Muitos jogos bons que têm uma qualidade grande conseguem fazer isso. Um dos casos é Undertale, que o design de personagem é baseado na silhueta, ou seja, ela veio primeiro, e depois a textura e as cores. E isso é realmente uma forma extremamente simples de testar um personagem. Você deixa ele totalmente preto, e se você ainda conseguir reconhecê-lo pela silhueta, provavelmente vai existir alguma coisa interessante ali. E isso também importa muito dentro de um jogo, porque o personagem nem sempre vai estar ocupando a tela inteira. Então mesmo reduzindo os detalhes, a silhueta continua funcionando. E para mim a última característica mais rebuscada de personagem, que também é bem válida, é o estilo visual. Não adianta criar um personagem excelente isoladamente, mas que quando comparado a outros personagens daquele mundo, ele parece estranho. O personagem precisa funcionar dentro da direção artística daquele universo. A proporção, a quantidade de detalhes, o formato das roupas, o material, o nível de realismo e coisas desse tipo. Por isso vamos dar uma olhada nos modelos dos nossos personagens com bastante cuidado. E quando você está criando um protótipo, trabalhando sozinho ou desenvolvendo um jogo pequeno, passar vários dias em cada asset pode impedir bastante que o projeto avance. Então para mim o principal valor da Triple nesse fluxo de trabalho é a velocidade durante as etapas iniciais. Então vamos seguir com esse fluxo de trabalho. Em vez de começar com uma cena 3D completamente vazia, eu vou começar com uma base funcional. Se quando a gente transformar ele em 3D, o modelo perder essas características, mesmo que tecnicamente fique bonito, ele não será uma representação fiel do personagem. Eu vou colocar a imagem no triplo e ver se a plataforma interpreta o design. O objetivo nessa etapa é criar uma interpretação detalhada e forte da arte original. Ainda não estou pensando na quantidade de polígonos. Primeiro eu quero descobrir se o modelo consegue preservar o design. O primeiro ponto interessante é que a inteligência artificial precisa imaginar as partes que não aparecem na imagem. A arte mostra principalmente a frente do personagem, mas o modelo 3D também apresenta as costas, a lateral e a profundidade. E esse é o modelo, e realmente ficou excelente. Conseguiu fazer o personagem ficar bom e coeso de todos os ângulos, e realmente trouxe as características principais dele para dentro do modelo 3D. E antes de colocarmos a textura, vamos analisar esse white model, já que aqui a gente avalia a silhueta do personagem, no volume das roupas e na proporção do corpo. Pelo lado consigo observar a quantidade de profundidade que foi criada pelas roupas e acessórios, e pelas costas eu consigo analisar as partes que foram completamente interpretadas pela plataforma. E aqui que a precisão do H31 Ultra se torna bem
bem útil, já que essa versão detalhada fornece mais informações para a gente avaliar e decidir se o modelo está bom ou não, antes da gente começar a otimização. Se a forma principal estiver errado nessa etapa, simplificar a malha não vai resolver nada, mas no final das contas essa forma ficou muito boa. Então vamos seguir para o próximo passo, e analisar a textura. A textura em 8K especialmente, fica bem legal de perto e de longe, e só olhando superficialmente a gente consegue ver que manteve a forma original da imagem. Mas embora seja realmente muito bonita essa versão, ela ficaria bastante pesada dentro do jogo, já que tem muitos polígonos. Eu posso utilizar até em um inimigo ou algo assim, mas não em todos os personagens, senão ficaria extremamente pesado. Por isso a gente vai utilizar a Smart Mesh, e que é otimizado para ter vários assets dentro de uma única cena, o que deixa tudo mais leve e rápido. Além disso, a topologia também é importante, já que topologia limpa cria uma malha mais fácil de entender, para a gente criar o esqueleto do personagem e animar ele. E por isso um dos principais aspectos que eu quero testar nesse modelo aqui é o quão leve ele vai ficar e se a topologia vai ficar limpa. Então agora eu vou fazer a versão daquele personagem só que em low poly, usando o Smart Mesh. E é assim que ficou. Do lado esquerdo a gente tem um modelo detalhado e do lado direito temos a versão Smart Mesh. Primeiro eu vou comparar os dois visualmente, e nessa distância a identidade visual principal do personagem continua bastante parecida, mas observando mais de perto a gente vê que fica bem mais claro a diferença, principalmente na distribuição de polígonos, e é por isso que eu vou utilizar a versão mais otimizada dentro do nosso jogo, já que como eu disse, é melhor para fazer o esqueleto do personagem e para a performance do jogo, além de manter a consistência visual também, já que eles vão compartilhar um nível semelhante de otimização. Mas agora eu quero testar o Smart Mesh em diferentes designs, já que um RPG tem muita variação de características. Tem uma silhueta humana clara, o segundo possui mais acessórios, o terceiro possui uma máscara. E é interessante porque um personagem humanoide simples é mais fácil de simplificar, porque as principais características familiares estão claramente separadas. Já um personagem com muitos equipamentos pode ser mais difícil, e por isso temos que tomar cuidado aqui para que a versão low poly não perca algo realmente importante, e sim seja equilibrada entre o modelo e a topologia. E vamos criar um personagem diferente aqui, que já não é humano, mas que mesmo assim ficou muito bom, tanto o personagem com essas características de coelho, quanto seus equipamentos. E no momento atual vamos fazer isso agora com uma criatura bem maior, e que não seja humanoide. Dessa vez vamos testar com um dragão, já que é uma criatura clássica do D&D. E aqui está, ela realmente ficou muito boa e vai servir como um boss para dentro do jogo. E como vai ser uma criatura especial e rara dentro do jogo, eu vou me dar o luxo de colocar um modelo mais cheio de polígonos que tem, pois vai ser o mais texturizado, dando realmente mais imponência para ele. E depois de testar esses modelos, o valor desse fluxo se torna mais claro. A tripo não serve apenas para criar objetos 3D isolado, ela pode ajudar a transformar uma ideia em um asset, que pode ser testado rapidamente. E para validar um conceito eu posso utilizar modelos gerados rapidamente de personagens desenhados em 2D, para ver e testar em vários ângulos diferentes. E para protótipos eu posso criar versões leves com o Smart Mesh, e isso serve tanto para level design como para gameplay em si, além da produção em geral, já que ele serve também como uma base fina, que você pode utilizar para fazer o esqueleto do personagem e animações. A principal diferença é que eu não preciso mais começar todos os assets do zero. Eu posso gastar mais tempo testando o jogo e menos tempo criando modelos temporários, que talvez sejam descartados posteriormente. E isso é especialmente útil para desenvolvedores solos ou equipes pequenas. Nesses projetos, a mesma pessoa pode precisar criar o design do jogo, programar o sistema, produzir as artes, montar as fases e editar. Mas com isso, um pipeline de asset bem mais rápido auxilia bastante nisso. Depois disso, então, eu basicamente exportei os modelos e coloquei dentro da Godot. E se vocês querem dar uma olhada na plataforma e criar seus próprios personagens, seja para o seu jogo ou para o seu RPG, ou simplesmente para olhar, acesse o link que está na descrição. Os dois vão estar na descrição do vídeo e nos comentários. E eu poderia terminar o projeto apenas colocando os personagens lado a lado, mas eu quero que eles tenham uma função de verdade. Por isso vou utilizá-los, e por isso eu vou utilizá-los em um pequeno protótipo que eu vou criar. Então eu fiz uma mesa para seu mapa e dividi ela em casas, como se fosse um tabuleiro. E o jogador vai poder escolher qual caminho quer seguir. Em alguns lugares esse caminho vai ter loja, outros inimigos, até chegar no dragão, que é o boss final. Esse é o que eu utilizei o modelo Ultra, e já dá pra ver uma diferença bem grande. Então aí você tem a batalha final contra o boss e zera o jogo se vencer. E depois de transformar esses personagens, ficou claro que alguns designs são mais fáceis de gerar do que outros. Mas isso você já consegue perceber no modelo branco mesmo, não precisa nem ter textura. E mesmo que eu pudesse utilizar texturas em 8K a todo momento, o jogo ficaria bastante pesado. E o objetivo aqui não é utilizar a maior quantidade possível de polígonos. O objetivo é utilizar polígonos da forma mais eficiente possível. E o resultado final dentro do jogo, que é esse que vocês estão vendo, me agradou muito. Então fica aqui a minha recomendação caso vocês queiram testar e ver por vocês mesmos, dentro dos jogos de vocês. O link está na descrição e no comentário fixado, e até mais.